Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Alonso Colares, cujo nome é Fuja da Hipocrisia. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida. Eu não escrevi o texto, vocês sabem, foi o irmão Alonso. O que eu vou fazer então? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Peço aos irmãos que compartilhem aqui o nosso vídeo e assim, que possam de alguma forma ser um missionário urbano para que outras pessoas venham a conhecer a palavra de Deus, tá bom? Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui fazendo esse devocional, que tu possas nos ensinar o que precisamos aprender sobre hipocrisia. Obrigada, Jesus, porque tu tens cuidado de nós e livra-nos das coisas que não te agradam. É em teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então vamos lá, nosso texto é 1 João, nós vamos ler o capítulo 1, versículos 8 até o 10. Bem pouquinho, né, irmãos? Então, diz assim, ó. Se dissermos que... Desculpa, capítulo 1, é isso mesmo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Bom, o nosso texto chama-se Fuja da Hipocrisia. E o que é hipocrisia, né? A hipocrisia é um pecado muito ruim, muito danoso, muito perigoso. E Jesus não gostava, não aprovava e condenava os hipócritas. Então, veja o que ele fala lá em Mateus 23. Ele fala um capítulo todinho condenando a hipocrisia, né, dos fariseus e dos mestres da lei. Eu, mais ou menos, eu vou aqui colocar para vocês algumas coisas que Jesus fala, né? Os mestres da lei e os fariseus se assentavam na cadeira de Moisés. Mas não façam o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. No versículo 5, Jesus fala que eles fazem as coisas para serem vistos pelos homens, que eles gostam de lugar de honra. Aí, lá no versículo 13, ele fala: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. E aí no 14 ele repete a mesma coisa. E no 15 a mesma coisa. Ai de vocês, mestres de leis, de fariseus, hipócritas. No 16, ai de vocês, guias cegos. E aí vai no 23, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. No 25 ele repete, no 27 ele repete, no 29, outro versículo em que Jesus condena a hipocrisia. No 33, então, ele fala assim: serpentes, raças de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Então, a gente vê aqui, depois você leia com calma lá o versículo 23, o capítulo 23 do livro de Mateus, Mateus 23, onde Jesus condena veementemente a hipocrisia. Ele não gosta, ele não se agrada, ele condena. E nós temos que estar atentos em relação a esse pecado. Nós não podemos ser hipócritas em nenhuma situação. Então, Jesus faz duras referências por causa da hipocrisia. Por quê? Porque a hipocrisia acaba vendo de um engano que a gente tem sobre nós mesmos, sobre um auto-engano.
Então, todo aquele que mente está cometendo pecado. E a gente sabe que o pai da mentira é o diabo. Mas no caso específico da hipocrisia, qual é a característica especial que ela tem? Ela ilude o hipócrita com uma falsa sensação de que não tem necessidade de avaliação espiritual. Então, ela dá a sensação que a gente não precisa confessar aquilo que nós fizemos de errado. E a gente sabe que a fé e a confissão são elementos chaves, né, para a nossa saúde espiritual. Por quê? Porque quem erra tem que confessar aquilo que fez de errado. E quem confessa está renunciando ao orgulho de julgar-se semelhantemente a Deus e vai reconhecer que é pequeno, que é falho e que precisa realmente do Senhor. Por isso, a confissão acaba fazendo com que a gente tenha condições de adorar ao Senhor. Então, por isso, talvez Jesus fica tão bravo com os hipócritas, né? E, logicamente, quando a gente confessa, a gente se sente avivado, a gente reconhece os nossos próprios pecados e aí pode, sim, ser perdoado e recomeçar. O Senhor é bom, fiel é a palavra de Deus e ela nos purifica do mal. A confissão é um prestar de contas sobre os nossos caminhos, pelos caminhos que a gente andava errados e que não faziam o agrado de Deus. A confissão é um jeito, um instrumento de a gente deixar o pecado e fazer diferente. Então, meu irmão, minha irmã, para e pensa. Faz aí uma análise no seu coração. Vê se o Espírito Santo está indicando a você algum pecado. Porque com certeza tem muita bênção na humildade. Muita bênção na honestidade diante de Deus. Amém? Bom, o versículo que o Alonso deixou para nós, o irmão Alonso deixou para nós, é o 8, que fala: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Então, obviamente, se você diz, não, eu faço tudo certinho, você está sendo hipócrita com você mesmo. E o nosso manancial termina assim, A confissão é um prestar contas a Deus sobre os nossos caminhos, o instrumento para abandonar o pecado. Amém? Bom, agora eu vou me despedir, terminando aqui com um abraço diário de urso. Lembrando que a gente que acredita que a hipocrisia é um instrumento para abandonar o pecado, para nós isso abraçar é uma coisa muito fácil. Quero também que vocês se lembrem do nosso versículo do ano, que é Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora, eu acabo aqui o nosso pequeno vídeo com uma frase de W. Tozer, que diz: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.